Pronto. Então vamos dar início a mais uma doutrinária da noite, agradecendo ao Mestre Jesus pela paz, pela harmonia que envolve a todos, pedindo pelos nossos irmãos necessitados desta luz do Evangelho, iluminando, protegendo a nossa palestrante da noite, Elvira Rios, que traz a mensagem cicatriz. Que o Mestre Jesus nos fortaleça, ilumine e proteja todos nós, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Pronto, agora é com você, Elvira. Obrigada. Vou pedir ao Eurico para ele fechar o áudio, porque senão fica saindo da tela aí. Mas, boa noite. O pessoal chega daqui a pouco, que sempre chegam mais um pouquinho atrasado, né? E hoje eu trago uma mensagem, se vocês depois quiserem interagir, fiquem à vontade, eu gosto de conversar, como eu falei que eu não sou palestrante, né? Eu sou uma conversante, vamos dizer assim. Hoje eu trago uma mensagem que está lá num livro de Divaldo Franco, né? E é um livro que Joana nos traz através de Divaldo. E é um livro bem simplesinho, com vários, tipo um dicionário. Então, esse livro ele é organizado de ordem alfabética. Então, ela vem vários tipos de mensagens. Então, eu estava falando que hoje eu vou trazer uma mensagem sobre cicatrizes. Mas como eu sei que todo mundo aqui é bem mais jovem que eu, né? Eu sou a mais velha. Eu sei que vocês sabem, lembram de uma música de Roberto Carlos, eu não lembro muito bem quando ela foi gravada, e chama Falando Sério. E ele diz assim, mais ou menos a música, né? Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas, de olhar para mim com olhos de promessa, depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Toda vez que a gente tem cicatrizes, toda vez que a gente se fere, a gente fica com medo. Com medo de tentar, com medo de se ferir de novo. A gente fica com medo das experiências que fizeram com que aquela cicatriz estivesse ali. Então, hoje que a gente vai falar de cicatriz, boa noite, Edilene, Letícia, Rita, Joel, prazer estar com vocês. Então, a cicatriz física, ela nos marca para a vida inteira. Mesmo que a gente faça uma cirurgia para tirá-la, vai ficar um pontinho que sempre vai nos remeter àquilo que foi o causador daquela cicatriz. E, além do físico, né, espiritualmente falando, a gente tem cicatrizes na alma. Cicatrizes que às vezes chegam para nós lá na infância, por um maltrato, por uma experiência ruim com um parente, com o pai, com a mãe, com um coleguinha, por um abuso, né? A gente hoje está vendo aí o boom dos abusos de criança e adolescentes, abusos sexuais, abuso da própria inocência da criança. E essas cicatrizes, elas perpassam a vida corpórea. Às vezes a gente vê de cicatrizes de outras vidas, coisas que no mínimozinho, está lá, a gente trava. E a gente tem pânicos, às vezes, que a gente nem sabe de onde é que vem. Nossa, o que uma lagartixa vai fazer comigo que eu tenho tanto pavor a lagartixa? A gente não sabe, né? Às vezes está lá há muito tempo, né, encrostado em nós, e a gente não sabe. E eu vou trazer aqui, para a gente... Qualquer coisa, se vocês quiserem falar, tá bom? Que eu vou sair da tela. E eu vou trazer aqui, primeiro, eu não estou vendo vocês, tá? Mas vocês estão vendo aí, alguém me sinaliza, vocês estão vendo? Compartilhou aí? Ok. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone, quiser intervir, eu gosto de falar.
Então, o livrinho que eu estou falando, que eu trago essa mensagem, é esse livro aqui, Repositório de Sabedoria. É psicografado por Divaldo, por Espírito de Joana. Como eu falei no início, é um livrozinho tipo dicionário, e ele vem trazendo em ordem alfabética muitos assuntos. E é bem pequenininha a mensagem, que se chama cicatriz. É essa mensagenzinha que tem no livro. E diz assim: cicatriz é um ônus que a ferida exige ao organismo para liberá-lo. Então, só aí, né, é bem profunda essa frase. É um ônus, né? É algo que a gente vamos dizer assim, tem um preço. É o preço que a gente paga para que o organismo libere a gente, para que a gente se liberte. Mas fica ali a cicatriz dessa ferida. E aí Joana continua: todos guardamos cicatrizes decorrentes de feridas morais, quando não as trazemos ainda purulentas sobre disfarces bem cuidados. Então, o que a espiritualidade vem nos dizer? Que não existe um ser humano que não tenha suas cicatrizes. Todos temos. Só que alguns não conseguem lidar com essas feridas. E elas ficam ali cheias de pus, latentes, né? Ainda, vamos dizer, em carne viva. Com tudo isso, a gente ainda consegue disfarçar, né? Com disfarces bem cuidados. E a qualquer atrito, essa ferida, ela eclode. Assim somos nós. Nós somos seres humanos, sim, cicatrizados com essas feridas, mas muitas vezes a gente não consegue deixá-las secar. Muitas vezes a gente se disfarça de que ela está boa, mas ela está ali, coberta por algo, né? Ou encoberta, que a gente não consegue deixá-la secar. E por que é que a gente não consegue deixar secar? Por que será que a gente ainda, né, mesmo doendo, a gente fica, vamos dizer, lambendo as feridas? Jesus, quando ele passou na Terra, ele nos ensinou muitas coisas. Coisas que às vezes a gente esquece que sabemos. Ou a gente dá trabalho, né, fazer e pôr em prática. Mas uma das máximas de Jesus é que ele disse que amai-vos uns aos outros, né, como ele nos amou. Amássemos o nosso Pai acima de qualquer coisa e o outro como a nós mesmos. Então, a segunda máxima do Cristo foi: ame a si primeiro. Primeiro eu tenho que me amar para depois amar o outro. Mas parece que esse como a si mesmo estava em letras bem miudinhas e amar o próximo estava em letras garrafais. Só que se a gente destrinchar o que Cristo disse, ama o próximo como a ti. Então, ama a ti e o próximo como a ti. Estava embutido ali. E às vezes a gente esquece de amar a nós mesmos. Porque se nós amássemos a nós mesmos, a primeira coisa que nós íamos querer fazer é curar as nossas feridas. E como aquela musiquinha de Roberto, né? E a gente ia perder o medo, né? E tem o medo de fazer planos e tentar e sofrer outra vez. Então, se nós amássemos a nós mesmos, nós teríamos menos medos. Teríamos até outros tantos medos. Mas não de fazer planos e de tentar e de amar de novo e tentar se ferir de novo. Então, essa máxima do mestre parece que foi esquecida por nós. E aí eu trago uma frase. Na inconsciência, temos gravado o acumulado das nossas experiências e saberes. Não sou eu que estou falando. A ciência já traz isso. O nosso inconsciente está tudo grafado. Nosso subconsciente fica trabalhando o tempo todo a nosso favor ou contra nós, dependendo do caminho que a gente queira trilhar. Né? Bem como as cicatrizes morais. Então, tudo que eu aprendi na minha vida, tudo que eu vivi, está aqui no seu subconsciente. Os estudos, as experiências boas, aquilo que me dá prazer, o cheiro de um perfume, o cheiro de alguém que eu amei,
né? Uma passagem de um livro, frases que me tocaram, acontecimentos marcantes, todos estão aqui no meu inconsciente, na minha inconsciência. Mas também junto a essas coisas boas estão as minhas cicatrizes. E aí a gente vem, nós como simpatizantes espíritas, a gente vem pensar na lei da reencarnação. A reencarnação permite, né, que a gente tenha inúmeras experiências. E a gente, né, resolva essas cicatrizes. E como é que a gente resolve essas cicatrizes? Como é que a gente lida com essas dores, com essas feridas? Quando a gente evolui moralmente e quando a gente tem conhecimento de nós inicialmente e de toda a doutrina do Cristo, de todas as leis de Deus. Assim, eu evoluo. E assim eu vou sanando aquelas feridas e aquelas cicatrizes que estão em mim, que estão na minha alma. Então, para que eu lide com isso, eu preciso pensar o que é que eu estou fazendo aqui. Quem eu sou? Muitas vezes a gente se apega a essas perguntas e não sai do lugar, porque a gente quer respostas concretas, certeiras, né? E Jesus disse, né, que o nosso conhecimento seria dado conforme a minha condição de absorver esse conhecimento. E aí vem o Consolador prometido, vem o Espiritismo vamos dizer assim, nos ajudar naquilo que para a gente é tão difícil. Quem eu sou, de onde é que eu vim, o que é que eu venho fazer aqui? Poxa, por que as dores me afligem? Por que eu tenho que morrer um dia? Por que eu tenho que envelhecer, né? Por que eu tenho que sentir dor? E vem a doutrina mostrar para a gente coisas que antes a gente não entendia. E eu trago também uma frase de um psicólogo americano, Guy Sampson, né? E ele diz assim: quem sou está definido dentro e através das minhas relações com os outros. Eu completo-me através dessas relações e não existo fora delas. Então, eu sou as minhas relações com todas as pessoas que estão na minha vida. E essas relações, muitas vezes, provocam, em algumas circunstâncias, às vezes na minha vida, no meu trabalho, até no trânsito, feridas. E essas feridas, automaticamente, cicatrizes. Só que eu não tenho, como ser gregário, como ser que precisa viver em sociedade, eu não tenho como viver isolado, me afastar. É uma lei natural. Para eu estar aqui, eu precisava de um pai e uma mãe. Mesmo que no decorrer da vida, só ficasse o pai e só ficasse a mãe. Mas eu precisava de dois seres. Opa, já estou começando a conviver com alguém. No decorrer da vida, eu precisava de alguém que me educasse. Então, eu não estava sozinho. Alguém que me ensinasse as leis morais, as leis da sociedade, continua andando acompanhado. Então, a minha relação com os outros é algo natural em minha vida. Não dá para me isolar. E aí, esse psicólogo diz, eu me completo através dessas relações e não existo fora delas. São elas que me fazem ser quem eu sou. Do meu dedo do pé ao meu último fio de cabelo, tem impressões de pessoas que viveram comigo nessa e em outras tantas vidas. E aí ele completa, portanto, o meu trabalho em prol de outros é simultaneamente trabalho em prol de mim mesma. Então, as feridas que eu tenho hoje não são só minhas. Às vezes eu feri também. Às vezes eu nem feri. Eu fui ferida, mas eu ajudei alguém me ferir. Porque é uma simbiose. É uma máquina, né? A nossa relação social é um maquinário. E se ela não trabalha em harmonia, ela trabalha em desarmonia, ela não encaixa. E esse encaixe torna feridas que automaticamente se tornam cicatrizes. Então, como eu disse que eu não sou palestrante, quem quiser falar alguma coisa, é só complementar, me perguntar aí no decorrer da fala, tá bom? Então, a nossa maior problemática é quem somos nós.
Porque eu posso perguntar aqui a qualquer um, quem é você? E a pessoa vai me dizer, talvez, papéis sociais. Eu cheguei e perguntei logo, oi, quem é você? Ele fez, eu sou Amado, sou ferense, moro no Rio. Olha, alguns papéis sociais. Mas, na realidade, numa crise de identidade, se eu perguntar a essa mesma pessoa quem é ela, talvez ele nem me dê essa resposta. Talvez ele me dê a resposta, ele é uma pessoa revoltada, uma pessoa que está tudo errado. No dia que ele estiver feliz, ele vai dizer, nossa, eu sou o cara mais feliz do mundo, eu tenho Deus e tenho saúde. E quem somos nós é uma decisão de hoje. Olha só. Porque nós somos instantes e momentos. E nesses instantes e momentos, muitas vezes a gente fere e é ferido. A gente sara e a gente é sarado. Então, quem somos nós? Nós somos uma decisão de hoje. Face ao que sabemos, e aos registros do nosso inconsciente do que fomos. Ah, Elvira, mas eu nem sei quem eu fui em outra vida. Não importa. O que somos hoje é um reflexo do que fomos ontem. Se hoje ainda prevalece em mim o egoísmo, o orgulho, a prepotência, a soberba, não era porque eu era boazinha, passei por debaixo da ponte e virei esse ser humano. Se hoje eu sou uma pessoa mais pacífica, se eu tenho mais mansuetude dentro do meu coração, se eu sou uma pessoa que transmite coisas boas, já é reflexo do que eu fui ou do que eu fui me transformando. Então, quem eu sou diz muito da decisão que eu tomei hoje. Porém, ali, nesse ser humaninho que somos nós, residem cicatrizes profundas. Frutos de nossas quedas morais, frutos dos nossos erros no decorrer do caminho, frutos dos ensinamentos que tivemos, dos ensinamentos que não adquirimos e dos liames do amor ou do desamor. Então, esse ser, tudo isso é que faz ser quem eu sou. E eu estou falando assim de forma bem superficial. Bem superficial mesmo. Porque Jesus, ele, né, conhecia as pessoas só no olhar. Nós não. Nós não temos esse tato. Às vezes a gente convive 20, 30, 50 anos com uma pessoa que a gente não conhece. Porque, como eu disse, nós somos o hoje. O hoje somos frutos das nossas relações com o outro hoje. E amanhã pode mudar. E aquilo que era muito lindo pode amanhã não ser tão lindo aos olhos do outro. Então, quem sou eu está definido nessas minhas relações com o outro e diz muito das feridas que eu tenho ou das feridas até que eu não tenho. Porque às vezes a gente fala, que eu tenho feridas. E essa relação comigo mesma, de quem eu sou, também faz com que as feridas que eu tenho sejam purulentas ou totalmente estancadas. Somos o resultado da forma como fizemos o bem ou como fizemos o mal. E como não soubemos fazer todo o bem que podíamos ter feito. Então, essa sou eu. E esse resultado, novamente, eu bato na mesma tecla. Esse resultado do que sou eu, do quem eu sou, diz muito de como eu lido com as dores e automaticamente com as cicatrizes e feridas. Se eu for uma pessoa que faço bem e tenho o meu corpo impregnado de cicatrizes, elas podem até em certos momentos, naqueles momentos mais humanos, de qual a gente desce e se compadece com os nossas próprias dores, eu posso até, vamos dizer, dar aquela sacudida. Mas se eu sou uma pessoa tão próxima ao bem,
eu termino esquecendo essas cicatrizes e elas vão cicatrizando. Eu posso até voltar a elas, mas eu não fico nelas. Eu posso até contar sobre elas, mas eu não fico lambendo as minhas próprias feridas, marcando o meu compasso sem sair do lugar. E o que nós viemos fazer aqui na Terra é evoluir, é caminhar, é progredir. E se eu fico atrelado a essas cicatrizes, eu não saio do lugar. Eu não evoluo. Eu não caminho para esse pai que está lá, esperando que a gente chegue a ele. Porque eu estou muito ocupada com o que me doeu, com o que fizeram a mim de ruim, com o que eu mesmo me fiz de ruim. Então, quando eu me cerco de bem, é como se eu tivesse uma luz que ofuscasse tudo que me trava de andar para este bem. Então, quem eu sou é o primeiro ponto que eu quero bater e bater aqui. Eu preciso me conhecer. Eu preciso aprender a dizer que eu consigo ou não consigo. Que eu tenho condições ou não, porque eu me conheço. Então, o primeiro ponto para a gente mudar neste mundo é se conhecer. Fala-se muito em autoconhecimento, em autocura, em auto tudo. Eu gosto da coisa mais simples. Eu tenho que saber quem eu sou. O que me tira do sério? O que é que faz as minhas cicatrizes, né, eclodir? O que é que me leva a fazer o bem? O que é que me leva a sofrer? O que me leva a ajudar o outro? Eu tenho que saber quem eu sou. Não de forma egóica, né? Não é o egoísmo, primeiro eu, segundo eu. Não, eu me conhecendo. Porque quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, eu sei os meus limites. Sei as minhas potencialidades. Quando Jesus, né, vem nos trazer as parábolas, e tem várias que eu poderia trazer aqui, mas, por exemplo, a dos talentos. Que o Senhor deu um talento a um, deu 2 talentos a outro, 10 a outro. E um escondeu com medo de ser roubado, o outro multiplicou, o outro não fez muita coisa. Ele sabia, né? Talvez o que seu servo poderia fazer, vir a fazer. Mas, de qualquer forma, nos traz algumas, nos suscita a gente ficar pensando que servo eu seria. Ah, eu seria aquele que ia multiplicar, a gente sempre fala isso. A gente sempre vai para o lado bom da coisa. Ah, eu seria aquele servo que eu ia multiplicar meus talentos. Mas simplesmente eu fosse aquele servo que enterrasse o talento com medo de alguém roubar. E desse ao meu senhor o mesmo talento. Então a gente precisa se conhecer. Para mim, as parábolas me traz isso. Quem eu seria nessa parábola? Do jeito que eu sou espótica, que Eurico sabe, seu Adalberto me conhece, algumas outras pessoas aqui, gaiatas, será que eu enterraria meu talento? Talvez sim, né? Dependendo da circunstância. Talvez se eu multiplicasse os meus talentos. Então, o autoconhecimento, que as pessoas falam tanto hoje, o conhecer a si próprio, é que delimita quem eu sou e delimita o que eu farei das minhas ações, das minhas dores, das minhas vitórias, das minhas feridas e das minhas cicatrizes. Sou eu, né? Sou o eu que resulta desse conjunto, como eu falei. Então, e sendo assim, será, essa pergunta eu quero que vocês vão pensando aí para me responder no final. Ou se quiserem responder agora. Pensando nisso aí que eu falei até agora, será que sabemos o tipo de eu que somos? Será que a gente sabe quem é a gente mesmo? Porque, como eu disse, a gente tem papéis sociais. Se a gente tiver uma palestra e perguntar quem é você, Elvira, eu sou Elvira, mãe, professora, avó, moro em Feira de Santana, sou santomarense, então eu vou dando meus papéis sociais. Mas quem sou eu? E falar da gente é difícil. Porque nós fomos, né, castrados muito tempo para sempre falar do outro, para cuidar do outro, para respeitar o outro, para dar a lugar ao outro. E esquecemos da gente. A gente esqueceu muitas vezes da gente. E tem pessoas que ficam com feridas tão grandes em relação a isso, cicatrizes enormes, que ficam depressivas.
que ficam, por exemplo, com a autoestima bem baixa, não sabe falar de si, ela não consegue ver nada de bom nela. Né? E a gente fala assim, o sistema fez isso comigo, né? O sistema fez. E aí, vou aumentar aqui um pouquinho, eu trago uma imagem aqui, né? A imagem que a gente tem de Jesus, que sempre nos dá as mãos. E eu trago Jesus como médico das almas. Jesus, ele passou pela terra curando cegos, coxos, aleijados, as pessoas que tinham lepra naquela época, o mal do século e tantas outras coisas, né? Os cegos, a mulher hemorrágica. Se eu perguntar a vocês assim, quantos Jesus curou fisicamente, vocês vão me dizer aí um monte, porque a gente tem registros bíblicos, né, na Bíblia disso. Mas Jesus, ele foi, acima de tudo, o médico das almas. O médico das feridas. O que estancava o sangue. O que estancava a dor. O que fazia as cicatrizes, né, sumirem. Porque, como ele disse, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Todos nós, doentes da alma. Mas Jesus dirigiu essas palavras às pessoas de vida duvidosa, aos humildes, aos desprezados pelos homens, aos que tinham o coração dilacerado pela incompreensão humana. Pois eram essas, né, que precisavam do bálsamo amoroso e consolador das suas palavras. E as que tinham maior necessidade de consolo. Então, esse médico de almas, ele primeiro veio e disse, eu não vim destruir a lei mosaica, a lei dos homens, né? Então, e sim fazer cumpri-la. Então, Moisés, a gente sabia dos mandamentos e de todos os preceitos da lei de Moisés, que eram inúmeros. E aí chega um homem simples e diz, amai-vos uns aos outros. Né? E diz que há muitas moradas na casa do meu pai. E tantas outras coisas. Que fazia o quê? Com as pessoas, com os humildes, com os de vida duvidosa, davam um consolo que a sociedade daquela época nunca iria dar. E a nossa sociedade também não dá. Porque a gente continua vendo o negro, né, de forma horrível. Né? As pessoas que têm afeição pela pessoa do mesmo sexo como absurdas. A gente pega o diferente da gente como se a gente fosse o estereótipo, é assim que tem que agir, tem que ser o nosso cabelo, nosso corpo físico, e a gente se arrepia ainda e destrata. Então, as sociedades da época de Jesus e a nossa não mudou muita coisa em relação a isso, né? Essas pessoas que têm uma vida duvidosa, que são humildes, ainda continuam, por vezes, desprezados por nós, seres mortais. Mas ele veio curar essas feridas com esse amor, com essa benevolência, com essa mansuetude de coração. E uma coisa que ele nos ensinou, com a simples palavra, nosso Pai que está no céu, né? Meu Pai trabalha até hoje, o nosso. Somos filhos de um Pai, somos filhos iguais. Não existe privilégios. Então, a cicatriz de Lia, às vezes é a mesma cicatriz de Elvira. Pode mudar, que a dela está no braço direito, a minha está no esquerdo. O que dói em seu Adalberto também dói em mim. E ele vem dizer que o Pai sempre vai estar conosco. Jesus, em momento nenhum em sua vida terrena, quando passou por aqui, disse assim, vão ter todo mundo uma vida boa, fácil. Mas ele fez uma promessa. Primeiro que não nos deixaria órfãos, nos daria doutrina, que nunca deixaria a gente só. E aí a gente tem a família, a gente sempre tem um anjo encarnado, tirando os desencarnados que a gente não vê. Então ele sempre veio amenizar, ser um bálsamo para as nossas feridas.
ser um bálsamo para nossas cicatrizes. Tem um padre, ele é de Pernambuco, ele conta uma historinha que uma vez a mãe estava com o filho próximo ao rio, né, a uma lagoa, e um jacaré pegou o menino. E a mãe pegou o menino também. E aí ficou aquela guerra. A mãe puxa, o jacaré puxa. A mãe puxa, o jacaré puxa. Nisso veio um caçador e pum, no jacaré. Matou o jacaré e o jacaré largou a criança. Correram, levaram a criança para o hospital. Graças a Deus não perdeu o braço ou não perdeu a perna, mas ficou com as dentadas do jacaré. Só que aí, quando ele ficou bom, as pessoas perguntavam, nossa, o que foi isso? Mas ninguém falava da dentada do jacaré. No puxar, no ir e vir, ficaram as marcas da unha embaixo do bracinho dele, né? Aqui, da mãe. E todo mundo se abismava com as cicatrizes da marca das mães. Da mão, da mãe, das unhas. E toda a ênfase, quando ele disse, oh, coitado, ainda ficou aqui com as marcas da mãe. Um dia o menino fez assim, ei, essas cicatrizes aqui vão ser lembradas pro resto da minha vida, porque elas salvaram a minha vida. As cicatrizes debaixo dos braços foi a salvação da minha mãe. Então, às vezes, muitas vezes, a gente não entende que certas cicatrizes que vêm são para nos salvar. Então, o menino continua andando, não perdeu perna, graças a Deus. Então, aquelas cicatrizes ali foi uma salvação. Muitas vezes a gente acha que a cicatriz, a dor, a ferida é nossa máxima culpa, é nossa máxima dor, e a gente fica ali remoendo, remoendo, não sai do lugar e não avança. E não vê as benéfices desse irmão que a gente tem aí, Jesus, na nossa vida, como médico das nossas almas. E nós ficamos, às vezes, por vários anos, lambendo as cicatrizes de um pai difícil, de uma mãe ausente, de os irmãos inconsequentes, e não vê as benéfices que vêm com essas cicatrizes. E que fica estagnando a nossa andada terrena. Então, não sejamos como essas pessoas que colocam ou colocaram o olhar, a atenção nas cicatrizes do braço do menino. Não sejamos como as pessoas que estão aí no mundo o tempo todo apontando os nossos erros e dizendo, você não é capaz disso. Colocando, né, impressões cicatriciais no nosso ser. Então, a minha segunda pergunta é, para onde você tem olhado? Você tem olhado só para a sua dor, para a sua cicatriz, para o pus que sai dela, para o sangue, para a carne viva? Você tem olhado para onde? Para cima ou para baixo? Faz de conta que todos nós estamos aí, ó. Para onde é que a gente tem olhado? Para cima ou para baixo? Todas as dores, todos os entraves da nossa vida nos empurraram para frente? Fizeram a gente cair? Ou fizeram a gente estagnar? Essa cicatriz que a gente tem na nossa alma é de abandono? É de dor? É de desesperança? São essas perguntas que eu quero ouvir de vocês daqui a pouco que definem quem eu sou. E o que é que eu faço com quem eu sou. Não que eu queira fazer hoje aqui da noite do Muro das Lamentações, mas para que a gente saia daqui e diga assim, nossa, eu tinha parado para pensar nisso, mas olhando por outro lado.
Prazer também, seu Joel. Prazer todo meu. Então, o que é que eu tenho feito com as minhas cicatrizes? Essas cicatrizes fazem olhar para onde mesmo? Essa cicatriz ainda dói? Ou ela cicatrizou? Ou sempre que eu posso, eu me dou de vítima e eu mesmo futuco a minha cicatriz? Que bom que fizeram o Senhor crescer. Isso é muito bom. É o primeiro passo. As nossas cicatrizes têm que fazer a gente crescer. Então, para onde eu olho, né? É aquele menino que eu falei. Se ele olhasse, talvez, as cicatrizes, que devem com certeza ter sido bem maiores, mais profundas, do jacaré, que podia talvez, né, nessa historinha, dar até limitações físicas a ele, talvez ele não fosse muita coisa. Mas onde ele mirou no amor daquela mãe. E muitas vezes a gente não mira no amor desse pai maravilhoso que tem aí, ó, esperando a gente. Que nos dá o livre-arbítrio. Olha, Elvira, pega esse trem que você vai chegar no horário. Ah, mas eu não quero pegar esse trem, não. Eu quero dormir mais um pouquinho, senhor. Tudo bem, minha filha, vai dormir. Mas você vai chegar atrasada. Um pai maravilhoso que diz assim, minha filha, faz o bem o tanto que puder. Ah, pai, só vou fazer um pedacinho. Opa, você pode fazer o tanto que você quiser. Escolha sua. Mas depois não me venha com churumelas. Ah, Senhor, eu não quero fazer bem nenhum, não. Eu quero espalhar um bocadinho de pólvora do mal. Minha filha, você pode fazer o que você quiser. Porém, é plantando que se colhe. Não tem como plantar tomates e colher cenouras. É uma lei óbvia. Quase uma lei física da vida. Então, a doutrina, né, espera. Aliás, a doutrina não espera nada. Deus também não espera nada. Se a gente parar para analisar, gente, Deus nem espera nada de nós. Ele nem precisa de nós. É o contrário. Esse movimento é totalmente contrário. Segundo a doutrina, nós somos criaturas humanas vivendo experiências, né? Aliás, ao contrário, criaturas espirituais vivendo experiências humanas. Temos um Deus maravilhoso que, como eu falei, não precisa de nós. Tipo, ela Vera, como é isso? Deus não precisa de que eu faça o bem para que o bem exista. Deixa eu ser bem clara, né? Não é que ele nos desprezou, não. Ele não precisa que seu Joel faça o bem para que o bem exista. O bem existe. Somos nós que precisamos de Deus. E como é que a gente diz assim, Senhor, eu sou humilde, eu preciso de ti, fazendo esse bem que está aí. Então, nós não precisamos de Deus. Ou Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Precisamos ser humildes. Porque se eu não for humilde, a humildade vai continuar existindo no mundo. Mas para eu chegar a este Deus, eu preciso ser humilde. Eu busco uma paz que o mundo não me dá. Quem me dá essa paz? Esse Deus de qual eu preciso. Então a doutrina vem nos lembrar, nos capacitar para que a gente caminhe para esse Deus. Nos dando conhecimento, discernimento, nos dando condições de fazer o bem. Só que ao longo das nossas existências físicas, né? A gente desfruta de várias coisas. Amor, desamor, afeto, desafeto, carinho, sangue. Essas experiências, essas relações comigo e com o outro, que muitas vezes são traumáticas, que às vezes causam essas feridas, e às vezes bastante profundas a ponto de termos depressão, mal do século, de acharmos que não existe mais nada a fazer. Seja essas relações no âmbito familiar, numa relação amorosa, numa relação profissional, numa relação casual. Essa forma de lidar com esse afeto, com esse desafeto, com esse amor, é que vai fazer com que essa cicatriz, com essas feridas, sarem rapidamente, sequem, sumam suas marcas, ou façam a gente continuar olhando para baixo.
E esse meu olhar é que diz exatamente onde eu quero chegar. É esse olhar que diz exatamente a minha potencialidade diante das dores da vida. E aí eu trago um pedacinho aí do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? O capítulo 9. A vida é difícil, eu sei. Bem claro, bem direto. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinete que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos. As consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos serão mais numerosas que as dores, para onde eu tenho olhado. Se hoje, só hoje, eu perguntar a vocês, vocês tiveram um dia com mais coisas boas ou com mais coisas ruins? Aí vocês vão me responder. Aí se eu pedir para vocês olharem para ontem, terça, juntando ontem e hoje, nós tivemos mais coisas boas ou mais coisas ruins? Juntando com segunda, com domingo, com sábado. No decorrer de uma semana, nós tivemos mais coisas boas ou mais coisas ruins? Vamos supor que vocês me digam, tive mais dores. Porque tem pessoas, gente, que tem muitas dores. Eu faço parte da área da família e visito pessoas que têm muitas dores. Todos os dias. Dores da droga, dores da prostituição, dores da violência, dores da fome. E se eu fizer essa pergunta a muitas delas, talvez eu perca a esperança. Se eu não tiver a certeza de que, mesmo numerosas essas dores, as bênçãos também estão lá em grande número. De acordar, de respirar, do coração bater, de eu ter dois olhos, de eu ter dois braços, de eu falar, de eu ouvir. Mas às vezes a gente está tão presa às dores do mundo que a gente esquece das bênçãos diuturnas que Deus nos dá. E aí continua esse espírito, né? Dizendo, o fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte ao chão. E aí ele nos grita pra gente, coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós. Não tinha nada a censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Então, para onde eu estou olhando? Qual é o meu foco? Qual o meu foco hoje em minha vida? O que eu tenho feito com as minhas feridas e com minhas cicatrizes? Onde as minhas feridas e as minhas cicatrizes têm me levado? Para findar essa parte, né, e ouvir vocês um pouco, eu trago aqui uma imagem. Em qualquer processo de reajuste, qualquer dor que você tenha, qualquer ferida que sangre, qualquer cicatriz que esteja doendo, latejando, recordemos Jesus, que ensina servindo e corrigir amando. Ensinar servindo e corrigir amando. Declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Jesus, ele não veio para os sãos. Conclui-se que Jesus veio para todos nós. Porque em verdade, não há sãos aqui. Jesus veio para todos nós.
E todos nós precisamos de alguma cura. Algo nos dói, algo está ferido. A gente tem cicatrizes. Então, independente de qualquer processo que a gente esteja passando, a gente se lembre que a gente tem esse irmão maravilhoso, que é a nossa ponte para chegar a esse Pai. Ninguém vai ao Pai passando por cima dessa ponte. A gente só vai ao Pai andando nesta ponte, parando nesta ponte, bebendo desta fonte. Porque Ele é o caminho. Porque Ele nos traz a verdade. E Ele nos leva a essa vida que a gente tem. Nós somos, né, seres que temos uma vida distribuída em várias existências. Não esqueçamos disso. Às vezes, a gente age, vive, pensa como se aqui bastasse. Então, nós temos uma única vida, somos seres imortais, vivendo várias existências, várias experiências, para que a gente possa progredir. E essas cicatrizes que temos hoje, as cicatrizes que fazemos no outro hoje, diz muito de quem somos. E eu queria ouvir vocês agora, porque o senhor Adalberto sabe que eu gosto de ouvir. Muito bem. Maravilha. Então, somos exatamente espíritos criados por Deus, vivendo a experiência terrena em busca de sanar as nossas cicatrizes. Isso é o caminho de todos nós, guiado pelo Mestre Jesus. Mas eu trouxe umas perguntinhas. Alguém lembra? Se não lembrar, eu falo agora. Seu Joel, ele começou a responder, né? Isso aí. Então vamos passar logo para Joel, né? E aí, seu Joel? Não tinha ouvido um assunto desse sobre cicatrizes, não, mas foi muito interessante, eu gostei muito, e a gente vai refletir um pouco sobre isso, vai se introspectar e ver quantos de cicatrizes existem dentro da gente e quanto elas nos fizeram crescer, né? Porque as experiências dolorosas nos servem mais para isso, para crescer. Lições a gente tira muito mais dessas experiências dolorosas do que experiências que não nos traz nenhum tipo de situação difícil. Então, essas cicatrizes é uma palestra bem lembrar de uma coisa que está lá camuflada dentro da gente e a gente não, nem dá muita importância a isso. Mas é real isso aí. Nos faz crescer muito. Foi a lição que eu tirei disso foi esse crescimento aí dessas cicatrizes. É muito bom isso, essa lição. Muito bom ouvir você, Elvira, viu? Obrigada, seu Joel. É isso mesmo. Às vezes a cicatriz está ali camuflada e a gente não consegue perceber o quanto ela nos fez evoluir. Né? Às vezes as pessoas dizem que nós espíritas gostamos de sofrer, nossa máxima culpa. Não, a gente gosta de entender o que é que a gente pode extrair, né, daquilo. Aí o meu foco diz, eu vou extrair de bom ou vou extrair de ruim? Porque tudo na vida tem o seu lado bom e o ruim. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro, né? O 11 de setembro que foi, assim, um marco para a história da humanidade. Eu tenho certeza, né, que foi o atentado. Eu tenho certeza que todo mundo
são mais de 20 anos, 11 de setembro de 2020, esqueci agora, 2001. 11 de setembro de 2001. Eu tenho certeza que, vamos dizer que nem todo mundo lembra o que estava fazendo. Eu me lembro. Eu me lembro justamente quando a Globo começou a dizer que os aviões bateram no prédio. Eu me lembro, eu estava na cozinha, eu vim louca. Eu estava na cozinha fazendo uma comida. Mas se me perguntam, olha, 22 anos atrás, mas me perguntaram, Elvira, tu comeu o que domingo? Juro pra vocês que eu não lembro. Claro que se eu for mexer aqui na cabeça, eu vou lembrar. Mas aquele marco histórico, eu que sou espírita, digo, meu Senhor, a gente faz logo uma oração. Que o Senhor amenize as dores dessas pessoas, dores físicas e espirituais. Então, aquele marco deixa cicatriz na gente, mesmo a gente não estando lá. Mas o que eu faço com isso que me marca? Eu vou sempre achar que todo dia vai cair um avião no meio dos prédios? Vou largar de viver. Eu moro na cidade grande, não vou nem andar nos prédios. Eu vou achar que todo mundo que mora no lado do Oriente Médio é ruim? Aí eu estou no aeroporto, encontro um pessoal lá vestido, blá, 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 só para esses capetas. O que eu faço com minhas cicatrizes, com as minhas experiências ruins? O que a gente tem feito com elas? Isso é uma situação que nós nem estávamos lá. Nos atinge até de várias nuances econômicas, sociais, né? Mas e esses aviões que caem em nossas cabeças? E esses prédios internos que desmoronam? O que eu tenho feito? O que a doutrina, mesmo que eu acho que aqui tem pessoas que não são espíritas, mas o que aqui os ensinamentos cristãos têm nos falado, nos ensinado sobre como a gente se move diante das nossas dores e cicatrizes, das nossas deformidades, das nossas mutilações da alma, das lesões do nosso espírito, que às vezes a gente nem percebe, mas está ali. A gente tem se perdoado? Ou a gente sempre está com uma rude, armado, porque um dia eu tive essa cicatriz disso. Ei, Letícia, você que está aí me olhando séria, fale alguma coisa. Abra o áudio. Te olhando e analisando tuas palavras, porque todos nós temos cicatrizes, mas na maioria das vezes, nem todos sabem qual é o melhor caminho para que essas cicatrizes venham um dia a desaparecer, mas não que nós vamos esquecer que ela existia. Eu creio que a gente não esquece. Muita gente fala que para a gente se melhorar tem que esquecer tudo que passou em nossas vidas. Mas eu acredito que não é esquecer, é aprender a conviver. Porque ninguém esquece nada. Para esquecer de tudo isso, nós temos que fazer uma lavagem cerebral. Mas aprender a conviver vai fazer com que nós vivamos melhor, em busca de outros momentos e fazendo com que aquelas pessoas que estão do nosso lado também, apoiando, para que elas também aprendam a separar os joios do trigo. Mesmo com essas cicatrizes, nós vamos em busca de coisas melhores. Eu vejo assim. Muito bom. E muito mais. Porque se ficar falando tudo que nós vamos perceber, a tua palestra, como sempre, uma maravilha.
faz com que nós possamos analisar os prós e os contras, porque na maioria das vezes não conhecemos quem somos. É preciso que alguém nos dê o norte para que acordemos e tenhamos assim, consciência do que somos e de o que precisamos fazer para nos melhorarmos. Né? Parabéns e que bom que você está de volta. Estava fazendo falta. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. É isso aí. Nós fomos condicionados a falar nós. Ele. Quando a gente fala eu, a gente se emociona. Todas as vezes que a gente fala eu, ou a gente, o nosso coração, não sou eu que estou falando não, tá, gente? É a ciência. Toda vez que o meu discurso é em primeira pessoa, a gente respira fundo, a gente pega ar, como fala o pessoal, a gente oxigena mais o cérebro, nossos batimentos cardíacos, eles batem mais fortes, né? Por conta da gente puxar ar mesmo, todo um sistema que dá. A gente para, muitas vezes a gente treme, a gente olha, segundo a ciência, para um lugar, um ponto fixo, a gente melhora a postura só de perguntarem quem sou eu. Elvira, como é seu nome? Ó. E quando a gente vai falar de nós, de algo bom, a nossa temperatura basal modifica. Quando a gente vai falar de algo ruim, as nossas vias lacrimais dilatam e por aí vai. Ciência pura, não sou eu que estou falando. Então, o que a gente começa a conversar hoje em primeira pessoa. Olha, eu botei duas coisas aí, né? Que tipo de eu sou? Não precisa me responder, quem não quiser, né? E para onde eu tenho olhado? Então, quando eu começo esse discurso, o meu eu físico já muda. Nós que cremos no eu espiritual, pense como ele não deve se manifestar. Não é? Pense no magnetismo que deve ter nesse momento entre o eu físico e o eu espiritual, falando de mim, falando do que me faz bem, falando do que me faz mal, falando de uma cicatriz. Jesus, ele tem um chamado para a gente. Ele nos chama todos os dias quando a gente acorda. Ele disse assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador prometido para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, que não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse que habita comigo e estará comigo, mesmo que as minhas dores sejam dilacerantes. Então, junto aos ensinamentos de Cristo, junto aos ensinamentos da doutrina, junto com minhas experiências dessa e de tantas outras passagens na Terra, aonde é que eu tenho olhado? Tendo como princípio de que Deus é bom e justo, que não há injustiças, que Ele é misericordioso, que Ele me ama, que Ele me dá todo dia, quando eu acordo, a oportunidade, para onde eu tenho olhado? Quando Ele me dá o livre-arbítrio, que eu posso escolher o caminho da direita ou da esquerda, para onde eu tenho olhado? Quando Cristo vem dizer, bem-aventurados os aflitos, e essa aflição, pelas minhas feridas, pelas minhas dores, pelas minhas cicatrizes, para onde eu tenho olhado? E nesse olhar, eu tenho servido ao próximo? Porque é por isso que a gente está aqui. Para servir uns aos outros. Para amar uns aos outros. Para conviver uns com os outros. E aí,
Aqui, deixa eu ver o que falou aqui. Que pena. A gente também já vai terminar aqui. Que pena. Eu vou só trazer duas passagens. Muito bom, meu amigo Liver, lhe conhecer pessoalmente. Um beijo nesse coração lindo. Em breve eu vou aí, viu? Em breve. Tá bom, tá bom. Boa noite a todos. Boa Prazer noite, foi Deus te meu. abençoe, meu amigo. Então, para finalizar, eu trago dois pedacinhos aqui, né? Eu gosto muito de ler, gente. Para mim, quando eu leio, eu vivo. E eu trago dois trechos de livros que falam sobre dores, sobre cicatriz, né? Primeiro, eu vou trazer esse aqui, que deixa eu ver. Esse. Estude viva. Estude e viva o que estuda. Então, tem um pedacinho aqui dessa lição que chama Acidentados da Alma, por Emmanuel. Tá? Eu posso mandar para seu Adalberto. É muito legalzinho, muito gostoso esse livrinho em PDF. E pequenininho, ele tem 100 e poucas páginas. Então, nessa lição, tem um pedaço que diz assim. Vou ler do início, mas eu quero só essa... Vocês atentem para esse pedacinho amarelo. Não te digo que aproves o mal sobre a alegação de resguardar a bondade. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e na sustentação da saúde. E aí, esses parágrafos, para mim, são bem bacanas para a gente fechar o que a gente falou hoje. Age, porém, diante os acidentados da alma, que somos nós, lembrando, com prudência, e a piedade do enfermo que socorre a contusão, sem alargar a ferida. Olha só. Age, porém, com as pessoas que têm dor com prudência. E a piedade do enfermo, que somos nós os enfermos. É um doente cuidando do outro. Sem alargar a ferida. Ouve sem julgar, gente. Dá mais o ouvido, se alguém vem falar alguma coisa, não diz, se eu tivesse em seu lugar, não, só ouve. Às vezes a pessoa só quer que você ouça. Olha se vira ao próximo, mesmo com nossas feridas. E aí ele continua aqui, ó. Restaura sem destruir. Emenda sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra. Você não conhece a história do outro. Sendo necessário garantir uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, recordemos de Jesus, que ensinar servindo trouxe essa frase lá, e corrigir amando. Declaro o não ter vindo à terra para curar os sãos. Então, mesmo com feridas, mesmo com cicatriz, cuida do outro. O outro também tem as dele. E outro livrinho que eu gosto e também está falando aqui, né, de acidentados da alma, embora seja um outro livro e uma outra pegada. E tem a mesma, vamos dizer assim, conotação. Perante os vossos irmãos acidentados do espírito, compadece e te auxilia sempre. A mesma coisa, mas de forma bem mais clara. Faz uma pausa na marcha acelerada das próprias cogitações e oferece a eles o donativo da atenção. Aspiravam a erguer-se para a vida e tentaram abrir a janela em si próprios para comunicar-se com o dia novo. Sonhavam, quem tem suas feridas, sonhavam com paz e renovação. Buscam ansiosamente mãos amigas que lhes descerem a estrada da tranquilidade e da reconstrução pela qual se tocam todas as forças da própria alma. Ante os companheiros aflitos, pelo retorno à própria segurança, aprendamos a ouvir-nos e auxiliar-nos. Para isso, não é preciso manejar o martelo da crítica, nem é necessário os inflames do fogo da discussão.
aos nossos amigos acidentados da alma, aquelas pessoas que têm suas cicatrizes, se reconhecem desorientadas na sombra da prova. E por isso mesmo, te pedem unicamente para que eles acendam o caminho leve da luz. Então, diante das pessoas que chegam até nós com dores, simplesmente sirvamos. Gratidão pela paciência. Seu Adalberto. Muita paz. A energia está chegando e voltando aqui. Já caiu 2 vezes. Mas já, graças a Deus, retornou novamente. Muito bem. Então, mais alguém quer fazer mais alguns comentários, de mais alguns segundos, como diz? Caso não tenha, eu peço para a própria Vira fazer a prece final da doutrinária da noite. Então, mais uma vez, gratidão a essa casa pelo convite. Gratidão aos amigos que vieram aí, né? No convite. Aos amigos que sempre frequentam aqui o estudo. Obrigada pela paciência, pela amorosidade para comigo. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, no final de noite, no final de dia, né? Para alguns. E vamos lembrar do nosso Pai que estás no céu. Quando eu digo estás no céu, não é esse céu circunscrito de olhar para cima e ver aquele céu azul nos dias límpidos ou nublado, cinza nos dias nublados. É o céu do nosso ser, o nosso céu. Esse Pai que está dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós que lá está esse Deus amoroso. Juntamente com o nosso irmão, seu amado Filho Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. E vamos, antes de qualquer coisa, vamos só agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui vivos, bem, em nossos lares, alimentados, com as coisas materiais que suprem as nossas necessidades. E vamos rogar a este Pai que estenda também esses sentimentos e essa sensação aos nossos irmãos que faltam tantas coisas. Da saúde ao teto, do alimento aos bens materiais. Que eles sejam atendidos em suas necessidades, amparados em suas necessidades. E vamos agradecer pela família que temos. Por todas as pessoas que estão nessa caminhada. Que muitas vezes ferimos e somos feridos. Que curamos, que ajudamos, que somos curados e ajudados. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de servir, pela oportunidade de conhecer mais sobre esse reino que não está longe de nós, e sim dentro. Que possamos ser melhores que ontem. Entender um pouco mais que ontem. Amar um pouco mais que ontem. Fica conosco, nos abençoa, mas acima de tudo, nos dá discernimento para fazer o que precisamos fazer. Abençoa a nossa noite, a noite das pessoas que estão aqui, seus familiares, aquelas que não puderam estar e já saíram. Dá a paz a cada um de nós, que o mundo não dá. Hoje e sempre, que assim seja.